começar. A mãe terra é tão velha que não se encerra numa era só. Sua história é tão longa que na minha cabeça chega a dar nó. O rio corria pelas florestas até que cansou. Foi tanto calor que juntou areia e ele evaporou. E foi tanta areia que foi se espalhando e um deserto virou. Era tanta areia que não se limpava nem com espanador. A mãe terra é tão velha que não se encerra numa era só. Sua história é tão longa que na minha... Para que serve um museu? Né? Muitos fazem essa pergunta. E o museu ele serve para inspirar as pessoas, para ser um lugar onde as pessoas se encontram, para ser um lugar onde a gente pode recontar e contar o ontem, o hoje e o amanhã. Museu é um lugar de pesquisa científica, é um lugar de diálogo do conhecimento. O museu é principalmente um lugar de memória, né? E o museu que nós vamos apresentar, um pedacinho do museu que nós vamos apresentar, é um museu que guarda a memória da Terra. Que fantástico imaginar que esse planeta que a gente habita, ele já foi de muitas outras formas. A cidade onde hoje está o museu que nós vamos apresentar, que é o Magma, essa paisagem aqui, alguns milhões de anos atrás, era um enorme deserto. Um deserto maior do que foi o deserto do Saara. Então, essas transformações todas, elas deixaram nas rochas, elas deixaram a sua memória. Então, é possível a gente ler, a partir das rochas, a gente ler o que a Terra está nos contando, né? São esses fragmentos, são esses minerais, são esses barrancos, né? São esses rios, são essas montanhas. É o nosso planeta que nos conta o que ele já foi. Então, eu estou falando do museu, né? Que já se chamou Museu de Mineralogia e Tiara. Hoje ele se chama Magma, Museu Aberto de Geociência, Mineralogia e Astronomia. E esse museu ele nasceu em 2006, né, e se estruturou formalmente em 2009 e foi a partir da coleção de minerais, uma linda coleção de minerais do professor Eric Bleich que esse museu nasceu, né? E o professor Bleich era um artista plástico, então o olhar dele era sempre muito exigente, muito estético, né? E ele queria que cada mineral que ele tivesse fosse mais bonito que o outro. Ele falava muito para as crianças que as crianças deviam ter um olhar de raio-x quando elas andassem, quando elas passeassem pela natureza, quando elas olhassem para uma rocha, né? E eu queria mostrar 2 exemplos aqui como é importante a gente ter um olhar apurado, né? Porque às vezes é o segundo olhar que nos traz a beleza. Então, esse mineral aqui, eu vou mostrar o mineral, mas eu queria mostrar essa peça aqui é um calcário, né, já bem em processo de decomposição, e a natureza teve o capricho de, nesse calcário, né, assim um pouco uniforme, desenhar e fazer brotar esse mineral que chama azurita, né? Essa azurita aqui, nessa formação, ela é da Austrália, né? Essa azurita aqui, ela é do Marrocos, né? Ela já tem os átomos cristalinos dela mais formados, né? E essa parte verde chama malaquita, né? Essa peça é do Marrocos. E aqui a gente tem uma malaquita, né? Na sua formação mais linda, né? Ela
ela desenha, ela tem muitos desenhos, a malaquita. E essa malaquita que é da África, né? Ela é do Congo. Então, assim, uns minerais, ó, que coisa mais linda. Os minerais Austrália, Marrocos e Congo. O mesmo mineral, cada um de uma forma. Né? Isso é muito lindo, eu espero que todos venham no museu para conhecer ao vivo. Eu quero mostrar um outro exemplo, né? Aqui é uma rocha chamada conglomerado, né? Também uma rocha um pouco mais uniforme, num olhar desatento, sem muita beleza, mas nessa rocha a natureza teve esse carinho, esse cuidado, né? De fazer brotar esse mineral que chama trifilito. A natureza, ela nos dá muitas dicas, o meio ambiente nos dá todas as dicas que a gente precisa para admirá-lo, né? E aqui no museu nós temos uma prateleira com as rochas. Nós temos 3 tipos de rocha, que são as rochas formadoras do planeta Terra. E eu quero mostrar uma aqui para vocês, que é uma rocha chamada de rocha sedimentar, né? Mas eu quero particularmente mostrar essa parte interna dela, né? Esse pedaço, né? E essa rocha aqui, se a gente para um pouquinho, a gente consegue ver o dorso de um livro, né? As rochas sedimentares são chamadas de livro da vida, porque nessas rochas a gente tem uma história muito intensa de pesquisa, né? De memória que ficou aí para que a gente soubesse o que aconteceu há milhões de anos atrás. Essa rocha aqui é um varvito e ela tem áreas claras e áreas escuras. Isso define o período de inverno e o período de verão que aquela região passou. Nessa rocha a gente também tem um pedacinho aqui, ó, do dorso de um lagarto, né? Possivelmente um Mesosaurus. Ele foi dar um passeio por ali, acabou morrendo, né? E virou um fóssil dentro dessa rocha. Se eu mostrar para vocês, essa rocha aqui, né? Muita gente vai dizer que nunca viu, né? Mas na verdade essa rocha está praticamente na casa de todo mundo, só que ela está na forma polida. E quando ela está polida, ela vira isto daqui, né? Eu faço uma aposta que tem nas pias, nos banheiros, né? Nos portais das casas, né? Então essa aqui é o granito, uma das rochas mais primordiais, né? Uma das primeiras rochas feitas para solidificadas, né? Para que a construção do planeta fosse sendo cuidada para que nós, os seres humanos, todos os seres vivos, né? Não só os humanos, as plantas, os animais, pudessem estar fazendo do planeta Terra nossa casa. Essas 2 rochas são classificadas como rochas magmáticas, né? Elas têm uma polaridade grande, uma é muito levinha, né? Ela é chamada pedra come, e essa daqui é muito pesada, tem um formato peculiar, né? Quase como uma gota, totalmente diferente as 2 na aparência, só que as 2 saíram de uma erupção vulcânica, né? Essa daqui, chamada bomba vulcânica, é um fragmento que teve um percurso grande, e nesse percurso ela foi esfriando. A lava vulcânica esfriou e ela ganhou essa forma aqui, né? Porque é a forma do círculo dela esfriando. Essa daqui é a parte de sedimento mais levinha de um vulcão. Ela é tão levinha que muitas vezes ela fica suspensa, são sedimentos que ficam suspensos no ar e às vezes eles vão caindo depois de meses, né? E muitas vezes caem no mar.
Essa daqui, ela foi presenteada para nós, veio da Nova Zelândia, né? E lá eles pegam essas pedras pomes na praia, né? Naquela parte rasa do mar, né? Então, nós temos outras rochas aqui. Eu vou mostrar essa daqui que faz muito sucesso entre as crianças, né? Isso daqui também, ela tem um corte muito grande, chama vidro vulcânico ou obsidiana. As crianças fazem um joguinho aí, que esse vidro vulcânico é o máximo, né? Então as crianças chegam muito aqui perguntando de obsidiana. A obsidiana também é um fragmento vulcânico e os nossos antepassados mais antigos usavam muito a obsidiana para fazer flecha. Ela tem um fio muito cortante, né? Como se fosse um vidro. Nas metamórficas, né? É quase que assim a primadona das metamórficas, a joia da coroa, que é o mármore de Carrara, muito famoso pelas obras de arte, pelas esculturas, principalmente na Itália, né? Então, com esse mármore, grandes artistas fizeram esculturas que a gente pode hoje ir visitar, né? E admirar, se admirar. Bom, o museu tem também uma coleção bastante importante de fósseis. Eu gostaria de destacar este daqui, né? Esse é o Mesosaurus brasiliense. Esse animalzinho existe na África também como Mesosaurus africanos. E a importância desse fóssil, uma das importâncias, né, é que ele foi um dos estudos, uma das evidências da separação do continente africano do continente americano, né? E esse fóssil, ele é tão perfeito, né, que até os dentinhos desse lagarto são visíveis. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem os dentinhos. E esse lagartinho aqui, o Mesosaurus, ele é nosso vizinho. Ele foi encontrado na região de Piracicaba, né? Então ele passeou por aqui, né? Nós temos também muito bonito aqui uma coleção de árvores petrificadas. Todas essas amostras aqui, a gente tem mais algumas. Hoje são rochas, né? Mas elas já foram árvores. Eu vou destacar esta daqui, né? Essa parte dela que foi polida. Essa pequena floresta, ela está nos Estados Unidos, no estado do Arizona. Existe uma outra floresta dessa espécie também na Rússia. E a particularidade desse fóssil é que ele foi fossilizado numa área com muito cromo, né? E isso deixou a peça toda verde, né? Um verde muito lindo. Aqui tem uma fatia do que foi uma samambaia. Samambaia é uma das árvores, um dos seres vivos, né? Muito antigo. A araucária é uma árvore pré-histórica, né? E ela existe ainda em grande quantidade. Um dos biomas brasileiros é o bioma das araucárias, né? E aqui ela foi fossilizada, né? Dá para ver a dimensão dessa árvore linda, né? Que faz um cálice como se fossem vários braços erguidos para cima, recebendo a sabedoria do universo. Todas as plantas, né? Elas existem ainda. É possível fazer um caminho de toda a evolução da vida, né, das plantas. Elas existem ainda no mundo, né? Eu acho isso fantástico. A araucária, a samambaia, né, a cavalinha, tem uma série de plantas. Vou chamar um biólogo aqui para falar para a gente sobre isso.
Esse fósforo que está aqui na minha mão, ele tem um nome meio muito diferente, ele chama estromatólito. Ele foi a primeira manifestação de vida que aconteceu na formação do planeta. Existem estromatólitos com idade de 3,5 bilhões de anos, então ele é muito antigo. Ele era uma alga, uma cianobactéria, que ela fazia um proto-início de fotossíntese, né? Uma fotossíntese bem primitiva, e ela excretava rocha e devolvia oxigênio para a atmosfera. Durante milhões de anos, essas cianobactérias foram devolvendo, foram colocando oxigênio na atmosfera e foi possibilitando a vida. Então, com esse oxigênio, outras vidas foram se formando e depois as vidas mais complexas. Mas o estromatólito é um primeiro, né? Então a gente diz que ele pode até ser o nosso irmão, né? Bem velhinho. E a prefeitura de Botucatu, ela tem uma escadaria bonita, né? A escadaria que vai para o segundo piso. E essa escadaria, ela é um mármore estromatolítico. Isso quer dizer que uma região com muitos estromatólitos, né, recebeu uma compressão, né, uma pressão, e essa região se transformou numa rocha metamórfica, né? Então, o mármore é uma rocha metamórfica. E o mármore que faz a escadaria da da prefeitura municipal de Botucatu é o mármore estromatolítico. Popularmente ele é chamado de couro de onça, né? Porque ele é um mármore que tem várias esferas, né? Como se fosse um couro de onça. Teve um geólogo que visitou, passeando comigo, eu levei ele para ver essa escadaria. Ele ficou totalmente encantado porque ele conhecia o local em que foi retirado esses mármores, que é no estado de Minas Gerais. E aí ele classificou essa escadaria, é um mármore estromatolítico com 2,2 bilhões de anos. Tá? Então, cada vez que algum botucatuense subir aquelas escadas para falar com o prefeito ou falar com algum funcionário, só lembre a riqueza que você está pisando, né? A Chapada do Araripe é um lugar riquíssimo de fósseis. Aqui a gente tem uma série de amonitas muito antigas. Nós temos algumas prateleiras com os minerais, né? E eu gostaria de mostrar para vocês as ágatas. O Brasil é um lugar muito rico, né, nessa formação das ágatas. E eu queria mostrar aqui um pouquinho do capricho da natureza, né? Aqui as ágatas formam algumas esferas. Então elas são fatiadas, né, e polidas, de forma que o desenho que elas fazem pode ser visto. Aqui, ó, uma ágata tão bem desenhada, além de toda a lindeza, toda a riqueza dela, a natureza ainda quis dar um plus e fez essa esfera perfeita no centro, né? Muito, muito especial essa peça, né? O padrão é sempre arredondado, mas existem algumas que, por capricho, têm uma forma geométrica, né? Esta daqui, nós temos duas muito boas aqui. Essas duas aqui. Um compasso perfeito, né? Que não sei se é possível vocês verem as imagens que essa ágata faz, né? São 3 pessoas rezando, né? Tem uma formação muito especial.
né? Essa ala aqui grande a gente chama, é classificada como silicatos, né? São minerais que têm uma boa quantidade de sílica. E eu queria mostrar essa peça aqui. Aqui é uma ametista, né? Ametista é um quartzo que tem essa corzinha roxa. E aqui ela está numa cristalização perfeita, né? Ela tem, ó, a perfeição dela. E ela tem uma particularidade muito, muito interessante que eu vou mostrar aqui agora, ó. Ela foi cristalizada em 2 tempos, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, a natureza no seu capricho fez isso, e depois começou uma nova cristalização, mas aí já solta, né? Então ficou esse chapeuzinho. É chamado de fantasma, de fantôma. Nós temos aqui um quartzo, e ele dá aqui, ó, dentro, né, nesses veios das rochas. Aquela que eu mostrei, a ametista, é do Rio Grande do Sul. Esse quartzo aqui é dos Estados Unidos. E ele é tão perfeito, né? Ele é tão perfeito, tão transparente, que ele é chamado de diamante Heckman. Mas ele não é um diamante, né? Ele é um quartzo, mas muito, muito cristalino. O quartzo ele tem sílica e oxigênio, e o diamante tem só carbono, né? Então, eles têm uma aparência próxima, mas uma formação química totalmente diferente. Quartzo rosa, bem cristalizado e muito bonito. A gente tem aqui um quartzo rosa, né? Que ele cristalizou envolvendo uma turmalina negra, né? Aqui é um geodo, né? Como se fosse essa bolha, né? Esse geodo é de Botucatu, da nossa cidade, e aí quando a gente abre, ele tem essa boniteza aqui, o quartzo, cristal de quartzo, e dentro a ametista, né? São dois silicatos, só que um com uma formação um pouquinho diferente. Aqui a gente vai ver uma fluorita, né? A fluorita tem essa clivagem, né? Esse hábito cristalino, assim, parece um balãozinho de São João, né? E ela tem uma particularidade que ela tem uma clivagem perfeita. Isso que a clivagem perfeita quer dizer que se eu não vou fazer isso nunca, mas se eu quebrar essa fluorita com um martelo, né, dar umas pancadas em cima dela, a gente vai ter uma série de floritinhas. Todos os pedacinhos vão ter essa formação, né, de balãozinho. Isso é uma propriedade que um outro mineral também tem, um mineral chamado calcita. A gente tem um mineral tão precioso aqui que a gente deixa ele assim não tão bonito, embalado nesse papel, para que ele se preserve, né? E ó, é um dos minerais importantes para a nossa vida, né? Isso daqui é a forma pura do sal, né? Isso ele é chamado de halita, né? Então, halita é o mineral, né? O mineral bruto do sal, né? E ele tem essa corzinha azul, né? Porque tinha uma sujeirinha, os geólogos chamam de um risco, né? Eu quero mostrar um outro mineral perfeito que a gente tem aqui, né? Eu estou dando pequenas pinceladas, né, para que vocês percebam o quão rico e lindo é o nosso acervo, né? E aqui a gente tem a pirita, elas formam esses cubos perfeitos. Essa daqui é da Espanha, né? Um dos poucos lugares do mundo em que se encontra essa formação assim tão bonita, né? E ela está na sua base, na sua mineral, na rocha mãe.
E aqui mais uma amostra, e aqui já quase que um cubismo, né? Uma arte do cubismo. Então, o que essa singela visita, né? Na verdade não é nem uma visita, mas eu destaquei um pouco do nosso acervo, né? É difícil escolher as peças mais bonitas, nós temos muita coisa aqui, né? E vocês todos, quando a gente estiver vivendo um período mais normal, né? Estão convidados para conhecer o museu. Hoje, né, nesse período de pandemia, a gente tem recebido grupos pequenos, né, de no máximo 10 pessoas, com pré-agendamento e com todos os cuidados, né? Então, isso é possível fazer. E eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido o meu objetivo, que é despertar um pouquinho de curiosidade para esse diálogo que a gente tem que ter com o nosso planeta, né? A gente dialoga com o meio ambiente, com a geodiversidade, né? Com a vida, né? As rochas não são mortas, as rochas propiciam a vida. E antes das plantas, foi preciso que o mundo se preparasse, né? Que o planeta se preparasse. As rochas e os minerais foram o palco, né? Para que a vida nascesse. E nessas rochas, nesses minerais, tem muita história. Tem a história da Terra e tem a história de como esse acervo chegou aqui, né? A gente tem histórias bastante peculiares das doações, das nossas visitas aos garimpos, né? Da pesquisa e dos achados que o professor Blasch sempre fez andando por aí, andando pelos locais, né? Pelas áreas rurais. Então, o acervo, ele é vivo, né? Ele conta história, né? História de vida. Então, é isso que eu queria deixar aqui. E eu queria também agradecer, esse vídeo está sendo feito com a colaboração do edital, o edital Olhar para Dentro, né? Esse edital foi uma união dos artistas da cidade de Botucatu, junto com os órgãos públicos, e foi possível, no período de pandemia, usar o dinheiro do Fundo Municipal de Cultura, né? Foi uma ação conjunta. Então, queria agradecer a todos que participaram dessa possibilidade do edital Olhar para Dentro e espero que a gente possa se ver um dia. Obrigada. A Mãe Terra é tão velha que não se encerra numa era só. Sua história é tão longa que na minha cabeça chega a dar nó. E os oceanos foram se formando, era a imensidão de água e sal. Ele foi entrando nas fendas da terra, que é o nosso quintal. A terra acalmou, também esfriou e ficou de boa. Voltaram os rios, também as florestas, até a garoa. E todo o deserto que ficou debaixo do basalto aqui ficou conhecido